Todas as quintas-feiras, das 15 às 16, a hora é da saúde. Espaço da Saúde, uma rúbrica do enfermeiro Gil Angélico. Esta hora é então reservada ao Espaço da Saúde. Nos estúdios da Onda Livre já temos então o enfermeiro Gil Angélico, a quem eu passo a cumprimentar. Olá, muito boa tarde. Olá Carla, olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Espaço da Saúde. Bem disposto, Gil? Sempre bem disposto. Sempre prontinho então para mais uma tarde aqui com o Espaço da Saúde. Hoje que vamos falar sobre a exposição solar. É isso mesmo, não é? É, exatamente, apesar de hoje o dia estar mais fresco relativamente ao dia de ontem, no entanto, e apesar do sol também não bater diretamente na nossa pele, temos que ter bastantes cuidados. A temperatura continua alta, o índice de radiação ultravioleta também continua em níveis que exigem alguma preocupação e alguns cuidados. Ora, muito bem, podemos então afirmar que a exposição ao calor pode realmente ser prejudicial para a saúde, não é? Sim, exatamente. A exposição a períodos de calor intenso ou durante dias consecutivos, realmente essa exposição às ondas de calor constituem uma agressão para o nosso organismo, como é do conhecimento de toda a gente. E estas situações, claro, depois podem conduzir a alguns agravamentos do estado de saúde e levar mesmo à desidratação ou ao agravamento de algumas doenças crónicas, a um esgotamento ou até mesmo um golpe de calor conhecido por insolação. E isto são situações de alguma gravidade e que podem provocar danos irreversíveis ou até mesmo a morte. Existem alguns grupos de pessoas que estão mais vulneráveis ao calor, à exposição solar. É verdade ou não? Exatamente, é verdade. E são além daquelas que muitas vezes se apontam. Quando as pessoas são questionadas com isto, a maior parte delas apontam as crianças, as pessoas idosas. Se nós virmos nas reportagens que fazem muitas vezes na época balnear, em praias, as pessoas referem muitas vezes realmente as crianças e as pessoas idosas. Mas não são só elas que estão realmente mais expostas nesta situação ou mais vulneráveis. Também os portadores de doença crónica, nomeadamente as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, renais, diabetes, alcoolismo, ou até mesmo as pessoas mais obesas, as pessoas obesas com mais peso, as pessoas que estão acamadas e que, como não se podem movimentar, também vão estar mais sujeitas ou mais vulneráveis a estas ondas de calor, e depois pessoas até mesmo com problemas de saúde mental, ou então aqueles que estão a fazer alguns medicamentos como antihipertensores, antiarrítmicos, diuréticos, antidepressivos, e depois também temos aquelas pessoas que estão e que têm trabalhos manuais expostos ao sol, expostos ao calor, e realmente por esse facto estão também mais vulneráveis a estas agravantes de saúde devidas à exposição ao calor. Exatamente, mas essas pessoas que trabalham ao calor, como os que trabalham nas obras, e isso não têm muito a evitar, não é? A não ser que usem um protetor solar, exatamente, que tomem as devidas precauções. Exatamente, aí eles têm que continuar a realizar o seu trabalho, mas que têm que adotar algumas medidas preventivas, nomeadamente, como disseste muito bem, a utilização do protetor solar, mas além disso também a ingestão de bebidas não alcoólicas. Muitas vezes o que vemos é que realmente os trabalhadores, por norma, quando se sentem muito calor, acabam por ingerir cerveja, e realmente o correto é beber água ou então um sumo natural sem açúcares. Exatamente. Essas são então algumas das medidas que as pessoas podem adotar para prevenir os efeitos causados pelo calor, não é? Entre essas há muitas mais. Exatamente, há um grande leque de medidas preventivas. Já falamos então aqui da ingestão de água regular, realmente para evitar uma desidratação, ou então recorrer a sumos de fruta natural e evitar realmente as bebidas alcoólicas, as bebidas gaseificadas ou com cafeína até. Essas realmente devem ser postas de parte. Depois realmente as crianças ou os recém-nascidos, as pessoas mais idosas podem não conseguir manifestar a sensação de sede, e então é realmente importante nós oferecermos com regularidade água a essas pessoas.
E depois devemos ter comportamentos como fazer refeições mais leves e mais frequentes e evitar aquelas grandes refeições que muitas vezes fazemos, tomar mais regularmente um duche, e aqui devemos evitar o duche de água fria, como muita gente tem o hábito de fazer, mas sim tomar um duche de água tépida. O duche de água fria vai fazer tem por consequência uma alteração muito brusca da temperatura corporal, e realmente não é isso que deve ser feito. Devemos tomar um banho de água tépida, a dar realmente mais para a temperatura fria, mas não água gelada. E depois temos de ter aqueles cuidados de evitar a exposição ao sol, principalmente entre as 11 da manhã e as 16, como é do conhecimento de grande parte das pessoas, ou da maioria, e evitar a permanência em viaturas que estejam, por exemplo, ao sol. Usar também roupas de preferência de algodão, roupas mais largas e com cores claras. Isto vai ajudar também ao nosso mecanismo de transpiração e também a que a temperatura corporal se mantenha no ideal. E depois, dentro das casas, devemos ter aqueles cuidados de fechar as janelas para evitar realmente que a casa esteja demasiado quente, e evitar preferencialmente aquelas atividades que exigem um esforço físico mais exacerbado. Exatamente, por exemplo, aqui o exercício físico na altura de verão, ou pelo menos quando as temperaturas estão bem mais elevadas, devem-se evitar ao ar livre, não é? Exatamente, vamos preferir, e aquelas pessoas que não conseguem, que realmente têm necessidade, que se sentem bem ao praticar desporto ao ar livre, devem optar ou por uma hora mais cedo, de manhã, em que a exposição solar ainda não é tão grande, ou então ao final do dia. Mas realmente, se preferirem praticar desporto durante as horas de maior calor, devem ou procurar ginásios ou espaços que não estejam diretamente expostos ao sol. Procurar sobretudo as sombras e praticar aí sim o exercício físico. Muito bem, vamos fazer aqui uma pequena pausa. Regressamos dentro de breves minutos. Até já. Passam então 25 minutos das 15 e nós seguimos em frente com a conversa de hoje com o enfermeiro Gil Angélico. Exposição solar e quais os cuidados que se devem ter. Gil, já falámos então como prevenir, quais as condições que devemos ter para prevenir esta exposição solar, para não prejudicarmos a nossa saúde. E eu perguntava-te agora, que efeitos graves tem o calor sobre a nossa saúde? Sim, realmente é importante nós abordarmos isso, porque há agravantes e há situações realmente graves e que exigem cuidados de emergência, mesmo devido à exposição ao calor. E muitas vezes as pessoas não têm essa perspectiva e essa noção. Em condições normais, quando a temperatura ambiente sobe, o nosso organismo tem uma reação normal para tentar baixar a temperatura para parâmetros normais, que é a transpiração, conhecida por todos nós. Mas essa transpiração, se for excessiva, o corpo pode mesmo chegar a estados de desidratação, que é uma situação que pode então trazer realmente agravante para a nossa saúde. Em situações extremas em que o calor realmente é muito elevado, e em especial quando esta exposição ao calor acontece durante vários dias consecutivos, o nosso organismo realmente pode sofrer vários tipos de perturbações. É o caso dos golpes de calor que nós referimos logo no início, a insolação, e esta é uma situação realmente que pode levar a cuidados de saúde emergentes, que pode levar até mesmo à morte. O esgotamento pelo calor e as queimbras são outras duas situações também bastante recorrentes devido à exposição ao calor, e são situações que, pela sua gravidade, obrigam mesmo a cuidados médicos de emergência. Podemos até dizer e afirmar que uma exposição solar constante e sem os cuidados necessários poderá levar à morte? Sim. Realmente a exposição contínua pode desencadear aqui alguns mecanismos no nosso organismo, mecanismos que à partida seriam de defesa, mas chegamos a um ponto em que não conseguimos alcançar aqui uma estabilidade. O nosso organismo tenta responder de uma forma, mas a exposição ao sol é demasiada e não conseguimos ter a resposta mais eficaz, e pode mesmo desencadear processos tão graves que levam à morte. Então, para que não fiquem dúvidas às pessoas que nos estão a ouvir neste momento, julgo pertinente abordarmos essas três situações que nomeaste, começando pelos golpes de calor. Quando é que ocorrem?
Os golpes de calor, então, a chamada insolação na gíria comum, é uma situação que ocorre quando o nosso corpo não consegue controlar a sua própria temperatura. Aqui os mecanismos de sudação, a transpiração vai falhar e a temperatura pode subir mesmo tão rapidamente que em apenas 10, 15 minutos atingem 39 graus Celsius. 39 graus Celsius já representa febre, representa uma temperatura demasiado alta e que pode causar então a morte, ou se não for corrigida a tempo, pode mesmo também levar a algum tipo de deficiência crónica por lesões causadas no cérebro devido a essa exacerbação, a esse aumento da temperatura. Isto realmente é uma situação que carece de um tratamento rápido, urgente. Exatamente, e se calhar é a situação mais perigosa, suponho eu, estou eu a perguntar. Sim, é porque é realmente aquela que pode levar mesmo à morte, é uma situação extremamente grave que necessita de cuidados de emergência. Muito bem, e pode ser repentina esta morte? Esta morte acontece devido ao aumento da nossa temperatura corporal. Não é uma morte súbita, como acontece num infarto do miocárdio, mas é uma morte que acontece em pouco tempo, porque há realmente aqui uma exacerbação tal da temperatura em tão pouco tempo que nós não conseguimos criar mecanismo de defesa. Vão começar a manifestar-se algumas contrações involuntárias e se não houver realmente um cuidado de saúde atempado, em pouco tempo a pessoa pode morrer, sim, em poucos minutos. E há alguns sintomas que nos alertem para este tipo de situação? Há realmente sintomas que ocorrem quando estamos perante uma situação destas e que nós devemos ter em atenção, como é o caso da febre alta, os 39 graus Celsius que nós falamos, a pele vermelha, quente, seca, mas sem suor. Este é um ponto importante, realmente vai estar muito quente, muito vermelha, mas não vai ter suor, o que significa que o nosso organismo não está a responder de forma eficaz. Depois, se nós formos pesquisar o pulso, vamos realmente perceber que está rápido, apesar de ser forte, os batimentos cardíacos estão acelerados, o nosso coração vai tentar compensar de alguma forma aquilo que está a acontecer. E depois as dores de cabeça, as faleias, as tonturas, náuseas, pode mesmo levar a alguma confusão, alguma desorientação na pessoa e levar mesmo a uma perda de consciência, a um desmaio. Claro que isto nós devemos estar atentos a estes sintomas e na presença deles, e quando sabemos que realmente houve essa exposição ao sol, devemos pedir ajuda, chamar a emergência pré-hospitalar. Esta exposição tem que ser duradoura, ou seja, de muito tempo ao sol com temperaturas bem elevadas? A insolação acontece assim mesmo, quando a exposição ao sol a altas temperaturas acontece principalmente durante vários dias consecutivos, o que não quer dizer que apenas um dia de exposição não possa levar a isto, pode sim senhor, apenas algumas horas de exposição sobre um sol intenso em que o nosso exercício físico também seja exacerbado, ou por a nossa função profissional e não temos cuidados como a hidratação regular, o bebermos água regularmente, procurarmos algumas sombras no tempo de maior calor e o descanso periodicamente, pode levar mesmo então também a uma situação de insolação. Vimos há pouco tempo até nestas peregrinações a Fátima, casos de pré-insolação, o que significa que aqueles indivíduos estiveram expostos realmente a temperaturas altas durante várias horas, durante alguns dias, porque estavam realmente a fazer as caminhadas, e foi nos últimos dias em que as pessoas queriam realmente acabar e chegar lá a tempo, não é? Exatamente, chegar a tempo, antes do dia 13, e levou mesmo a estas situações que foram detectadas precocemente, e ainda bem nos postos de ajuda que há espalhados nestas alturas, e realmente as pessoas não estavam despertas para isso, ou seja, as pessoas acabaram por não consumir, não se hidratar devidamente durante aquele período. Apesar de quererem chegar, e todos nós entendemos isso, realmente têm que ter um cuidado muito grande com a sua saúde, porque podem correr o risco de não chegar mesmo até a concretizar os seus objetivos, não é? Exatamente. Até porque eu acho que nós temos essa falta de sensibilidade, não temos essa consciência que realmente a exposição a grandes temperaturas solares que são prejudiciais, até porque vamos para a praia e para a barragem e a maior parte das pessoas escolhe aqueles horários mais os que devemos evitar são os que se escolhem porque aqui bronzeio mais rápido, apanho o calor dedinho, e não temos essa consciência realmente que estamos a prejudicar a nossa saúde, até mesmo porque eu ouvi no outro dia e estive-me a informar sobre isso, cada vez mais há o cancro da pele derivado a essa exposição solar
sem cuidados e exatamente. O que acontece muitas vezes também é que as pessoas pensam que por o sol não estar a incidir diretamente na nossa pele naqueles dias em que há algumas nuvens, que não estão tão expostas ou que o risco não é tão elevado, ou então nos dias em que há sol e que elas estão abrigadas debaixo de um guarda-sol, também pensam que não há esse risco, e há. Nós realmente temos que nos mentalizar que o sol também traz os seus benefícios, mas temos que ter cuidado na nossa exposição a essa radiação. O que acontece muitas vezes é que, apesar de estar o tempo nublado, apesar do sol não incidir diretamente, o que acontece é que os níveis de radiação ultravioleta estão realmente muito elevados, e mesmo na sombra, mesmo abaixo dos guarda-sóis, nós vamos estar expostos à elevada temperatura e à elevada presença de radiações ultravioleta. É importante nós consultarmos, antes de irmos para a praia, realmente as informações que tanto o Instituto Português de Meteorologia ou do Mar e da Atmosfera faz, como a Proteção Civil, como o INEM. É importante nós realmente estarmos atentos a essas informações que vão surgindo nos meios da comunicação e cumprirmos aquilo que lá dizem. Não é apenas utilizarmos o protetor solar como muita gente pensa. Por utilizar o protetor solar está protegido a 100%. Não é verdade. Há realmente cuidados que nós devemos acrescentar a esse para termos a certeza que estamos em segurança. Exatamente. No que se refere aos golpes de calor, o que devemos fazer nestes casos? Então, perante uma situação destas, é realmente necessário, no momento em que começamos a sentir estes sintomas, procurar um local mais fresco e usar aqueles métodos que nós tivermos à disposição para tentar arrefecer o nosso corpo, ou seja, com água. Aqui podemos utilizar o banho tépido, como nós tínhamos referido, ou então se estivermos já perante algumas contrações corporais involuntárias, não devemos dar nada a beber àquela pessoa, nem a própria pessoa deve tentar beber alguma coisa, deve sim procurar ajuda médica o mais rapidamente possível, e depois sim aí irá receber os cuidados mais apropriados. E aqui é importante nós frisarmos a ideia de não dar líquidos a beber a ninguém. O que acontece nestas situações é que o nosso organismo aqui já não vai reagir da forma correta, e nós precisamos realmente de uma hidratação através de outros métodos, seja por soro fisiológico, e precisamos arrefecer o nosso corpo. Não está a haver transpiração, nós não estamos a perder líquidos. Ao estarmos a ingerir água, podemos estar a aumentar a nossa pressão arterial, podemos estar a causar aqui outro tipo de agravante. Então não vamos dar líquidos, não vamos dar nada. Isto é o que nós devemos fazer, aliás, perante qualquer situação em que nós encontremos uma vítima. Nós não devemos dar nada a beber, devemos chamar os serviços de emergência médica. E é o que aqui deve fazer caso comecem a surgir contrações corporais involuntárias. Este é um fator de alerta que implica realmente que aquele indivíduo precisa de cuidados de saúde emergentes. Mas não devemos dar nada, é boa verdade, mas eu acho que toda a gente tem tendência a um copo com açúcar, de água com açúcar, ou temos essa tendência quando vemos alguém mal, não é? Mal disposto, ou quase a desmaiar, ou pronto, nesse tipo de situações, acho que temos sempre a tendência de beber sempre qualquer coisa à pessoa que... O que nós vemos realmente a maior parte das vezes, e é essa a reação que acontece em grande parte das pessoas, é dar um copo de água com açúcar. Sim. Um copo de água com açúcar é a solução para tudo. Quase sempre é. Exatamente, mas a verdade é que é errado. O copo de água com açúcar não deve ser fornecido, a não ser que nós temos a certeza que aquela pessoa até é, por exemplo, um diabético e que esteve um período de horas sem se alimentar. Aí, em vez de darmos água com açúcar, vamos preferir dar só apenas ou um reboçado ou uma papa de açúcar, e não um copo cheio de água. Não, devemos evitar realmente isso. Mas imaginemos que esse diabético até comeu no período anterior, e em vez de estar a ter uma hipoglicemia, uma baixa de açúcar, está a ter uma subida. Não é? E nós ainda estamos a acrescentar açúcar a essa estamos a agravar o Exatamente, problema. Estamos a agravar o estado de saúde. Muitas vezes os desmaios também são consequência de uma baixa tensão, e o copo de água com açúcar não vai resolver absolutamente nada. O que nós devemos fazer realmente, nesses casos de desmaio ou pré-desmaio, devemos sentar a pessoa para evitarmos que ela caia e tentar aproximar a sua cara, a sua cabeça, dos joelhos. Manter nessa posição e aguardar que cheguem os serviços de ajuda, os serviços médicos, mas não dar nem nada a beber nem nada a comer. Isso é importante. Pronto, fica então aqui a dica. Se por eventualidade vir alguém a sentir-se mal, não dê nada a beber. Nem a comer. Nem a comer, por Senta isso... a pessoa em segurança e chame quem percebe. Exatamente, vamos lá ver se conseguimos todos encaixar isso, porque realmente uma das tendências é logo tentar procurar dar, pelo menos para beber, isso é muito habitual. Exatamente. Termos esse tipo de comportamentos. Vamos então agora falar do esgotamento devido ao calor, que foi outra das situações que tu referiste. Esta situação do esgotamento ao calor surge como?
Exatamente, é importante também falarmos dela porque é diferente da situação anterior, da situação de insolação. Esta ocorre quando há uma perda excessiva de líquidos. Na anterior nós reparamos que o nosso corpo não produz transpiração, não produz suor, e nesta há uma perda de líquidos tal que leva então, e de sal ao mesmo tempo, porque o nosso corpo tem sal na circulação sanguínea, tem NaCl, e então vai também perdê-lo através da sudação excessiva. Torna-se especialmente grave nas pessoas idosas e nas pessoas com hipertensão arterial. Realmente aqui é também importante e as pessoas vão acabar mesmo por necessitar de tratamento médico. É totalmente diferente, certo, da situação. Aqui perde-se líquidos e na anterior não. Exatamente, aqui há uma transpiração exagerada e na anterior não ocorre essa transpiração porque há uma subida tal da temperatura em tão pouco tempo que o nosso organismo não consegue essa resposta. Suponho que os sintomas neste tipo de situações são diferentes, mas que também alertam as pessoas para realmente e demonstram que aquele indivíduo está a ter um problema de esgotamento solar. Exatamente, esgotamento devido ao calor. E realmente há sinais então aqui que diferem. Alguns serão semelhantes, mas a maior parte deles vão diferir, como é o caso da sudação, da transpiração. Aqui vai estar presente e em grande quantidade. Na anterior nós vimos que a pele fica vermelha, neste caso a pele vai ficar pálida. Depois temos as queimbras musculares, atrás também vimos que vai haver algumas contrações e aqui pode haver alguma dúvida. Depois já há a fraqueza e o cansaço, a dor de cabeça, náuseas, vômitos, e pode também ocorrer então aqui esta situação de desmaio como na anterior. No entanto, aqui a pele fica fria e pode mesmo apresentar-se úmida e o pulso vai ficar fraco, rápido, e a respiração aqui da pessoa também vai ser mais rápida, vai ser mais acelerada e mais superficial. Nós vemos que as pessoas realmente não inspiram da mesma forma, não enchem tanto o peito de ar. Muito bem. E o que é que devemos fazer neste tipo de situações? Se os sintomas forem graves ou se a pessoa tiver problemas de coração e de hipertensão, como nós vimos atrás, deve realmente procurar ajuda médica imediata. No entanto, se os sintomas se manifestarem de uma forma mais subtil, de uma forma não tão grave, enquanto os serviços de emergência chegam, devemos fazer o arrefecimento da pessoa através então dos recursos à nossa disposição e tentar hidratar e proporcionar descanso. Aqui não vamos dar água, vamos apenas molhar a boca para tirar aquela sensação também de sede. Molhamos a boca e aguardamos que os serviços de emergência cheguem e vamos tentar que aquela pessoa esteja sentada em repouso num local abrigado e fresco. Muito bem, já falamos então de 2 casos que podem realmente serem graves para quem está exposto ao sol. Falamos dos golpes de calor e agora tivemos a falar sobre o esgotamento devido ao calor. Exatamente. E vamos logo de seguida falar em queimbras devidas ao calor. Exatamente. Continuem na nossa companhia dentro de breves minutos. Então. Ora, muito bem, cá voltamos nós então a este nosso espaço da saúde. Estamos a falar sobre a exposição solar. É verdade que estes dias estiveram fantásticos e já houve muita gente que correram em grande massa para a praia. Não foi o nosso caso, não é, Gil? Exatamente, nós não tivemos essa sorte. Não tivemos essa sorte, não é porque o tempo não estivesse quente, é mesmo porque, pronto, dadas as circunstâncias. Exato. Não tivemos essa oportunidade de ir. E realmente a exposição solar deve ser, e devemos nos consciencializar cada vez mais, que devemos ter várias precauções em relação a este tipo de situações. Já falámos então dos golpes de calor, dos esgotamentos que podemos ter também derivado ao calor, e agora vamos falar sobre queimbras, certo? Exatamente. É também uma situação que, embora menos grave que a anterior, pode realmente estar presente e necessita de tratamento médico. Aqui as queimbras vão manifestar-se então por aqueles espasmos musculares normais, em especial nas pernas e no abdômen, e vai haver uma forte transpiração. Normalmente as pessoas afetadas transpiram muito e são aquelas que estão expostas a um exercício físico mais intenso, podendo também acontecer apenas devido à exposição ao calor, ou seja, aquela pessoa não esteve realmente exposta a um exercício físico exacerbado, no entanto manifesta queimbras que à partida são de uma causa menos conhecida.
e podem ser então consequência da exposição excessiva ao calor. As queimbras são especialmente perigosas então nas pessoas com problemas cardíacos ou que têm dietas pobres em sais. Muito bem, e aqui também devemos tomar algum tipo de precauções e devemos adotar vários tipos de atitudes para prevenir com que isto aconteça, certo? Sim, realmente aqui também devemos ter algumas atitudes para, no caso de estarmos perante as queimbras. Caso a pessoa esteja a praticar exercício físico, como é óbvio, deve cessar nesse momento a atividade física e fazer um período de pausa. Procurar então um local mais fresco, mais calmo, mais arejado para fazer esse descanso e tentar perceber se as queimbras são resultado da atividade física intensa ou da exposição ao calor. Deve então depois também tentar procurar beber alguns sumos de fruta natural, como nós vimos, sem açúcar, ou então água mineral, água sem gás e ou bebidas sem cafeína. E depois procurar um médico caso as queimbras não passem ao final de 1 hora. Isto pode acontecer realmente naquelas que são devidas ao calor. As queimbras podem manifestar-se e continuar a estar presentes durante um período de 1 hora, e caso não passem, então aí devem procurar um médico. Posso, não sei se tem alguma lógica de perguntar qual destes 3 tipos de situações é o mais perigoso? Se é que bem que suponho que todos sejam, não é? Sim, todos eles que carecem de tratamento e representam algum perigo. Aquele que realmente pode trazer a consequência mais grave para a saúde é a insolação, aquele que nós vimos inicialmente, os golpes de calor. É realmente aquele problema que pode trazer uma agravante maior. Exatamente, o que pode realmente trazer mais perturbações a nível de saúde, não é? Sim, é realmente aquele problema que deve levar a um tratamento imediato num serviço hospitalar. Para quem nos está a ouvir, e relembramos então quais os cuidados que se devem ter quando são submetidos à exposição solar ou por obrigatoriedade, não é? Quem trabalha na rua é obrigado a receber essa exposição ao sol, mas para quem entende bronzear, existem alguns cuidados a ter. Gil, eu pedia-te que referisses novamente. Realmente o sol é apelativo, devemos aproveitá-lo, ele tem os seus benefícios, devemos ter alguns cuidados. Aqueles que nós falamos, realmente, se for para apanhar sol na praia, numa situação de lazer, deve procurar aquelas horas em que o sol não está tão intenso, evitá-lo pelo menos durante as 11 da manhã e as 16 da tarde, que realmente é um comportamento que é um bocadinho difícil de incutir nas pessoas, mas que é importante e que realmente previne complicações de saúde. A utilização do protetor solar com um índice adequado, que nos adultos saudáveis deve ser pelo menos de 15 e nas crianças e idosos deve ser superior a 20. Depois aqueles indivíduos que têm que obrigatoriamente por a sua profissão ou por as suas obrigações estar expostos a temperaturas e ao sol, devem então frequentemente beber bebidas não alcoólicas, sem açúcar, sem cafeína, procurar realmente água natural ou então os sumos naturais. Procurar fazer períodos de descanso durante aquelas horas de maior calor, procurar uma sombra, um local mais arejado, mais fresco. Depois também, além de beber a água regularmente, terem atenção caso surja algum sinal ou sintoma que possa alertá-lo para um agravante devido à exposição excessiva ao calor, devem realmente nesse momento parar durante um pouco. Se os sintomas se manifestarem, devem de imediato pedir ajuda. Recorrermos àqueles banhos de água tépida regularmente, em vez de utilizarmos o banho de água fria, como é muito comum nestas alturas. E depois nós termos sempre a sensação e a noção de que se o sol não está a incidir diretamente na nossa pele, não implica que os raios ultravioletas não estejam em índices que carecem de cuidados, e termos atenção então aos mais pequenos e aos mais velhos, que muitas vezes podem não conseguir manifestar
controlar a sensação de sede ou a necessidade de hidratação, e devemos oferecer regularmente então a esses indivíduos líquidos para termos a certeza que não sofrem problemas de desidratação. Até porque são as populações faixas etárias, exatamente, que estão mais carentes, entre aspas, e que necessitam mais de cuidados, dado a serem os mais vulneráveis. Exatamente, são aqueles que realmente estão extremamente expostos na maioria das situações, e que necessitam de uma vigilância mais apertada por parte dos adultos saudáveis, não é? Exato, até porque têm as suas defesas mais em baixo. Exatamente, mais debilitadas. No caso das crianças, elas estão a desenvolver-se. No caso dos idosos, algumas podem estar mais debilitadas, e então realmente é importante nós estarmos em alerta para prevenirmos agravantes de saúde nesses grupos etários. É isso mesmo, para si que está em casa, tomou nota, no caso de ver alguém vítima deste tipo de situações, não se pode dar nada a beber nem a comer. Perceberam? A água com açúcar não é solução para tudo, ao contrário do que se pensa. Por isso, na dúvida, não sabemos o que aconteceu, então vamos só colocar a pessoa numa posição de segurança e aguardar realmente que cheguem as equipas de ajuda diferenciada. É isso mesmo. Gil, estamos então a finalizar esta nossa rubrica. Hoje, exposição solar. Foi uma conversa aqui bastante agradável, até porque nós esperamos que as temperaturas continuem ótimas, até porque para a semana eu vou de férias e necessito mesmo de muito calor. Esperamos que sim, que as temperaturas estejam boas. Exatamente. E também estamos a caminhar para o verão, e é isso que a gente pretende. Exatamente, é a altura disso mesmo, das temperaturas começarem a subir, das pessoas começarem a procurar o sol, a saírem à rua, e então devemos fazê-lo realmente, mas com alguns cuidados. Exatamente, fazê-lo com cabeça. Exatamente. E medida, não é? Exatamente. Gil, para a semana não vamos estar cá porque eu estou de férias, não é? Exatamente. Como há pouco referi, mas estaremos de regresso na semana seguinte com um novo tema. Já sabem que, para si que nos está a ouvir, tem a possibilidade de nos sugerir qual o tema que gostaria que o Gil Angélico nos falasse, não é, Gil? Exatamente, estejam à vontade, podem colocar qualquer questão, sugerir temas no Facebook da Rádio Onda Livre, no meu Facebook pessoal Gil Angélico ou no da Carla Miranda. Nós dizemos isto todas as semanas ou todos os programas porque realmente nós queremos que as pessoas participem, queremos saber qual a necessidade das pessoas para nós podermos esclarecer aqui e atingir as necessidades daqueles que nos ouvem, porque nós devemos promover a saúde, prevenindo a doença, e é isso mesmo que nós aqui pretendemos fazer, dar alguns conselhos que promovam a saúde e previnam a doença. Muito bem, é isso mesmo, Gil. Esse é o nosso objetivo. Gil, muito obrigada. Obrigado, uma boa continuação e um grande abraço para todos aqueles que nos ouvem. É isso mesmo, a continuação de uma excelente semana. Obrigado, igualmente, Carlos. Boas férias. Muito obrigada, Gil. Quanto a si que está em casa, a continuação então de uma excelente quinta-feira, eu vou continuar com vocês até às 18 horas. Fazemos aqui uma curta pausa. Até já, boa tarde.